Bom dia, 29 de dezembro de 2022. Nós começamos nossa reflexão diária dizendo assim: o que eu quero? Pense nessa frase. Pense no que quer para a sua vida e no que te impede de conquistar isso. Todas essas coisas devem ser excluídas da sua rotina. E isso envolve pessoas, relações, hábitos, músicas, tudo. Faça uma limpeza geral em tudo o que está ao seu redor. E não é bom. Tudo que é tóxico para você e para a sua vida. Agora procure se cercar de tudo que é sincero, de bom coração e alegre. De bom coração e alegre. Veja como mudar a vibração da sua vida. Modifique tudo ao seu redor. Confie e coloque em ação. Deus abençoe o nosso dia. Começando sempre agradecendo ao nosso Criador, ao nosso Pai, da vida, do planeta, das oportunidades oferecidas a nós e a tantos milhões de seres encarnados no planeta Terra, com um único objetivo: de se auto-melhorar, auto-reformar, para atingirmos a perfeição relativa, assim como nosso modelo e guia, Jesus, o Cristo de Deus. Com esse sentimento de gratidão a Deus e gratidão a Jesus, começamos nossa reflexão diária de hoje. Que assim seja. Bom, nós voltamos ao nosso livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu gosto sempre de ressaltar, é trazer o Espiritismo para mais perto de nós. Não tem doutrina secreta, não tem coisas secretas na nossa escola cristã do Espiritismo. Tem sim a volta do Cristo, nós nos esforçamos. E os espíritos superiores se esforçaram para trazer o Cristo de volta na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua humildade, na sua fraternidade, na sua caridade. Então, em todos os livros da codificação, onde fala em Jesus, fala no Jesus amoroso, no Jesus misericordioso, no Jesus amigo, amiga de todos os espíritos que o rodeavam na época. E o rodeiam, né, hoje. Ele, na verdade, nos rodeia, nos coordena o planeta. Ontem, uma senhora que eu achei muito estranho, né? Eu não perguntei qual a crença, mas estava visto que era evangélica. Mas nem ela perguntou a mim, e ela me perguntou: o senhor acredita em Deus? Bem assim, de manhã, com um papelzinho na mão e tal, me atacou no meio da rua, né? E eu disse: sim, acredito, creio nessa força maravilhosa que rege todas as criaturas, todo o bem, né, no planeta Terra. Aí ela me disse: o senhor está vendo tanta destruição, tanta maldade, isso não é de Deus. Não, não é de Deus. Deus não, diz para ela, Deus não tem nada a ver com esses rolos. Isso é coisa nossa. Isso é coisa dos seres humanos. Aí disse mais: nós estamos a caminho da nova terra. E ela ficou me olhando assim: será que ele é evangélico? Ficou pensando. Nós estamos a caminho da nova terra, da transição para um mundo melhor. Então tudo que a senhora está vendo, e que eu concordo com a senhora citou um versículo da Bíblia e eu concordo, né, que tudo que está acontecendo nesse momento é preciso que venha à tona. É acender uma luz numa sala escura, uma luz mais forte. Por enquanto estava uma lâmpada de 40, aí botamos uma de 150, não enxerga todas as imperfeições
E aí vamos limpando, né? E é o que está acontecendo no planeta Terra. Aí ela olhou, me olhou e disse. Aí eu disse para ela, não importa a crença. Não importa, não quero saber a sua crença. Não importa. O importante aqui é que a senhora está fazendo bem. Está levando a palavra de Deus, de Jesus, para todos. Né? E aí eu me despedi dela. Bom dia, vá em paz, continue na sua tarefa. Isso aí, tranquilo. Aí nisso eu quase entrando em casa, veio um senhor me atacando de longe. Ele vinha, eu sei que ele vinha um pouquinho, tinha coisa mais velha que eu creio. Né? Ele vinha gesticulando, vinha falando, vinha não sei o que, e tarará, e aquela buzuzu, e eu não ouvia, né? Aí ele chegou mais perto, o cara, eu não estou te ouvindo. Não, eu estava te dizendo que como é importante respeitar o próximo, como é importante amar o próximo. E eu disse, é isso mesmo, concordo contigo. Estamos juntos nessa caminhada, estamos nos esforçando nessa caminhada. Muito importante respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar os avós. E eu disse, não, legal. E ele seguiu a caminhada, atacou uma criancinha, já deu uma palestra dele ali com uma criancinha, falando, olha, respeita o pai, respeita a mãe. E eu achei muito legal, né? Na primeira hora assim da manhã, primeiro a senhora, eram umas 3 senhoras me atacaram assim no meio da rua e a gente travou uma conversa ali, muito rápido, né? E que eu achei muito legal, né? E aí veio esse senhor e falou, agradeci, né? Agradeci a Deus, fui cuidando dele, ele foi indo. O que ele encontrava na frente, ele distribuía amor, distribuía paz. Né? E é isso que o nosso mundo precisa. Pessoas assim, pessoas para falar em Deus, falar em Jesus. Mas a lição de hoje, como eu disse no início, nós vamos para o nosso livro, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno. É um dos livros da codificação de Allan Kardec pelos espíritos superiores. E o depoimento de hoje é um depoimento de um espírito sofredor, que ele veio espontaneamente, se apresentou, ele não foi evocado, ele se apresentou espontaneamente nessa reunião. Mas vamos ver quem era ele. Pascal Lavic, foi em Havre, em 9 de agosto de 1863. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Ele dizendo, creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus, é isso. Aquele que ainda não se desprende, não se reconhece que já passou para a pátria espiritual, ele acha que está vivo, né? Porque ele se enxerga. Ele se olha assim, mas como? Tudo que me disseram que acabava aqui, que não sei o quê, tudo era balela, né? Eu continuo vivo, eu continuo me enxergando. E ele continuou preso ao seu corpo. Mas não vamos seguir. A comunicação foi interrompida, no dia seguinte ele prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirasse do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar o meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito liberto, com dificuldade, vê as faltas cometidas, consumada a provação. Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos. E aí é o que eu digo, né? Como é importante, na nossa hora da nossa partida, a prece daqueles que ficarem, né, na nossa volta. Claro, vamos lá contar os causos que a gente passou junto e tal, mas faça uma prece. Faça uma prece. O Pai Nosso, que é a prece mais conhecida por todos.
É a prece que une todas as crenças cristãs, independente de que crença tu é. Faz o Pai Nosso. Todo mundo sabe. Todos cristãos, cristãs, sabem o Pai Nosso. Como é importante para aquele espírito uma prece. Por muito tempo ele segue dizendo, juntos erraram o corpo e o espírito. Ele falando da sua última existência. Sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto. Se quiserdes que Deus segui o caminho reto. Se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Aqui é um conselho para nós. Aqui é um conselho para nós. Segui o caminho reto, se queres que Deus facilite o desprendimento do espírito do seu corpo. O espírito segue, continua, a vida continua. Mas tu viveu arraigado, apegado à matéria, apegado às coisas desse mundo, onde é que tu vai ficar apegado mesmo? Aqui, né? E ele diz aqui, segui o caminho reto, se queres que Deus te ajude na hora da partida. O que é essa ajuda? É enviar, certo que vem seres, espíritos, para te ajudar a desprender. Mas a tua compreensão é mais rápida. Tu te entende quanto espírito imortal. E vamos embora, segue a vida em frente, né? Tu tem condições, né? Então ele diz assim, vivei no seu amor, orai, e a morte para tantos temerosa vos será suavizada, pelo conhecimento da vida que vos espera. E ele dizendo aí sobre ele agora, sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Nessa condição, Pascal se encontrava em 9 de agosto de 1863, quando ele espontaneamente deu essa comunicação. Não quer dizer que ele está até hoje nessa condição, não. Ele pode estar até hoje nessa condição, arrependido e tal, pode, mas a evolução do espírito nossa nos diz que ele está deve estar um pouquinho mais evoluído, porque já são 160 e tantos anos que se passaram dessa comunicação. E o dialogador pergunta para ele, onde foi achado o vosso corpo? Não muito longe de vós. O jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico, do qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente se encontraram um resto de cadáver encalhado entre, cidadezinha aqui da França, Brevry e La Havre, a cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso não pôde verificar-se a sua identidade, pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavie, que fora arrebatado a 11 de dezembro a bordo do navio Leart. Por uma rajada de mar, Lavie tinha 49 anos, um guri, né? E era natural da cidade de Calais. Foi a viúva que lhe reconheceu a identidade. Bueno, ele sucumbiu no mar, e aí chegou o que chegou, né? Na praia, né, dele, né? 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestava, pela primeira vez, deu comunicação de novo, espontaneamente. Bom dia, Marga. Feliz ano novo. Isso aí, para ti também.
o Pedro, né? A tia Hilda, o Mano, as Mana. É isso, né? Alô, guria, que todo a gente possa ter um ano melhor aí. Mas vamos seguir na comunicação do Lade. Ele se comunicou de novo. Ele disse assim, depois que a sua esposa achou os pedacinhos dele na praia, né? Sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que eu tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Davi. Então, esse é um espírito que está aqui na condição de espírito sofredor, que nos deixa uma lição, né? Nos deixa uma lição. É para nós ficar compenetrado dentro da nossa comunidade eclesial de base, ou dentro da nossa igreja adventista, ou evangélica, ou crença que for, ficar sempre em oração. Não. Fazer o bem, né? É fazer o bem. Praticar o bem, praticar a caridade. Se lembrar, como disse aquela senhora na manhã que me atacou, de Deus, né? Se lembrar de quem comanda esse universo, quem governa o planeta Terra espiritualmente. Jesus, né? É Ele. Então, essa lição do Lavic, ele, pelo que ele não conta muito da sua existência, mas pelo depoimento dele a gente pode entender que ele foi um ser que viveu apegado às coisas materiais, porque ele ficou longo tempo preso ao corpo, ficou longo tempo o espírito preso ao corpo, o corpo sendo tragado pelo mar, e ele ali vendo tudo, ele sem entender nada. Mas eu fui lá, o rapaz me disse, o pastor, o padre me disse que acabou, deu. Eu ia ficar sentadito, ou ia deitado, ou ia ficar na vertical, ou na horizontal, esperando alguém vir me ressuscitar no juízo final. Eu ia lá perante ele e ele ia me julgar. Se eu ia para o céu ou ia para o inferno. Ele não falou isso aqui, mas a gente pode entender, né? Talvez ele tivesse essa compreensão, né? Mas não, né? Depois que ele partiu, ele viu, opa, que negócio é esse aqui? Eu estou vivo? Eu estou me reconhecendo? Mas eu estou aqui ainda no corpo, o oceano está me tragando e tal. E interessante, quando é que ele se deu conta? Quando é que ele se despertou? Isso que a gente tem que se dar conta. Quando ele se arrependeu de todas as faltas que ele cometeu. Isso. Não tem passinho de mágica, não tem passe de mágica, não tem jeitinho planetário que dê jeito na nossa malinha de faltas que a gente tem. É com nós, né? É com nós que temos que nos arrepender para granjear um espacinho melhor e tal, e para depois ter uma nova oportunidade, voltar para cá ou para outro planeta que nos aceite, né, de acordo com o nosso grau de evolução. Essa é a ciência, essa é a lógica da nossa existência. Não tem lógica aquilo que o rapaz disse para ele, né? Tu fica deitadinho esperando o juízo final. Imagina, Pascal nessa crença.
Ele era um ser endividado. Qual seria o veredito da sentença dele? Com todas essas probabilidades de ser condenado, qual seria a sentença? Ele estava se acusando. E ele se perdoou. E ele pediu perdão e se arrependeu. E se fosse o juízo final? Não, tu vai para esse lado aqui. Vai para as labaredas, tu vai queimar eternamente no fogo do inferno. Então, né? Ele se arrependeu. Granjeou um espacinho melhor, pôde falar numa sessão espírita, pôde conversar numa sessão espírita, sem ser evocado, foi lá espontaneamente, teve essa graça de conversar, de dizer a sua condição, de nos mostrar como é importante fazer o bem, como é importante receber bem as pessoas, cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas. Essa senhora que me atacou ontem pela manhã, eu não sabia, eu olhei assim, evangélica, pelo folhetim e tal, não vi, li o folhetim, li os versículos da Bíblia e tal, beleza, conversei com ela e desejei um bom continuada da caminhada dela. E é isso que a gente precisa, nos esforçar para seguir Jesus. Tá bom, gente? Nós vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje. Quinto, indo para o final de 2022, devagarinho. Domingo, nós já estaremos no 2023, o primeiro dia do ano. E a gente vai devagar e sempre, como a gente começou esse 2022. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essas oportunidades de conversar sobre Ele, sobre essa força maravilhosa que coordena o universo, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Lembramos sempre dos que aqui estão conosco, nossos entes queridos, aquele que tu está pensando nesse momento, além daqueles que eu lembro quase todos os dias aqui. Não com o sentido de pular à frente, de furar a fila, não, é porque eu me lembro deles e precisam ser lembrados. Nosso amigo Darcy da Rocha, nosso amigo Cláudio Agostinho, nosso amigo Henrique Dias, a dona Diva, a dona Flávia. Não no sentido de ser melhor, mas a pessoa passando por um perrengue. A gente precisa de bons pensamentos, boas vibrações para nos dar um ânimo. Nós sabemos que somos imperfeitos, mas temos, com certeza, espíritos amigos, anjos da guarda desses nossos amigos e amigas que se chegam até eles e possam estimulá-los, colocá-los na senda da evolução, sem deixar a depressão pegar, sem deixar o desânimo se acometer. É importante a fé, a coragem, o ânimo, porque tudo passa. Deus está no controle. Jesus nos orienta, nos ajuda, nos ampara. Que a paz e o amor do Cristo permaneça hoje e sempre no nosso meio. Que assim seja. Bom dia, Maurício. É isso aí, final de ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai nos assistir mais tarde, porque eu baixo aqui, coloco no Insta e no YouTube. Tá bom, gente? Na nossa rede do bem. Às vezes eu faço transmissão simultânea, mas como a nossa internet, a gente está longe do roteador, e como tem esse magrão aí agora que começou a furar, eu acho que é magrão, não é magrão, começou a furar, a gente vai encerrando e até amanhã, sextou, estamos por aqui.
Até amanhã, sexta-feira, estamos por aqui. Depois a gente vê o que vai fazer. Tá bom? Bom dia e até amanhã. É claro, né? Se Deus quiser.